Observem aí, meus irmãos, o que se vê nessa figura? Jesus batendo em uma porta. Será que essa porta pode ser aberta de fora para dentro? Aqui a gente vê que ele bate a porta, mas a porta, o que vocês observam nessa porta? Não existe fechadura pela parte de fora. Assim é o nosso coração. Ele não pode ser aberto de fora para dentro. Somente de dentro para fora nós podemos abrir o nosso coração para receber Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, o título da mensagem de hoje é o seguinte: alguém está batendo hoje à nossa porta. Alguém está batendo hoje à nossa porta. E vamos imaginar quem é que está batendo à nossa porta hoje. Vamos ler em Apocalipse 3:20, é somente um versículo por hora. Apocalipse 3:20, o que diz a palavra do Senhor lá, que foi dirigida à igreja de Laodiceia. A palavra do Senhor diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ou com ela cearei, e ele ou ela comigo. Então veja, são três ações diferentes. Então veja, primeira coisa, alguém está batendo a nossa porta, como a gente viu naquela ilustração. Então toca a nós ouvir em primeiro lugar, porque se a gente não ouve bater a nossa porta, como é que a gente vai abrir a porta do nosso coração? Não é isso? E a terceira ação é abrir a porta quando a gente ouve. E aí o Senhor, que é aquele que está batendo a nossa porta, ele vai entrar e vai comer, vai cear conosco, vai jantar conosco ou vai almoçar conosco. Muito bem, esse é o versículo da mensagem de hoje. Então, conta-se que um velho rabino, um homem muito sábio, perguntou aos seus alunos, olha o que ele perguntou aos seus alunos: onde é a morada de Deus? É a sua casa? A pergunta dele foi essa para os alunos. Onde é a morada de Deus? É a sua casa? Então um dos seus alunos respondeu assim: porventura não está o Senhor Deus em todo lugar? Olha só a maneira como o aluno respondeu. Porventura não está o Senhor Deus em todo lugar? Então o sábio rabino, ele respondeu assim: Deus habita onde os homens o deixam entrar. Deus não força a ninguém a entrar na nossa vida. Ele habita onde os homens o deixam entrar. Isso é uma lição grandíssima pelo seguinte: toda vez que o homem quer forçar alguma coisa a um outro ser humano, quando um ser humano quer forçar, ou seja, quer impor pela força alguma coisa a outro ser humano, não está de acordo com a prática que Deus tem conosco. Porque a autoridade de Deus se faz na nossa vida, se realiza na nossa vida por amor e não pela força. Então isso é uma lição impressionante. Não há, se alguém quer seguir a palavra de Deus, não há como algum ser humano impor ao outro alguma coisa que não seja na base do amor. Então, o que acontece? Por que Jesus falou aquilo para a igreja de Laodiceia? Por quê? Porque aquela igreja de Laodiceia, que fica na Ásia Menor, que hoje é a região da... qual é aquele país lá que tem... Aquele país lá que tem uma cultura muito forte. Eu esqueci o nome daquele... na mesma região de Éfeso. Quando a gente pregou sobre Éfeso, a gente falou sobre aquele país. Eu não me lembro agora que país, o nome daquele país, mas é naquela região lá. Então, por que Jesus falou àquela igreja? Porque aquela igreja estava sofrendo, né, uma influência da cultura, uma influência muito forte da cultura. Aquela igreja tinha mais ou menos uns 60 anos de ser implantada
era já uma igreja solidamente implantada, solidamente entre aspas, mas estava já estabelecida. Não se tratava de uma igreja nova, mas uma igreja já estabelecida. Mas naquela igreja havia pessoas que se achavam muito independentes. Havia pessoas ali que se achavam independentes, mas haviam esquecido que tudo que é realmente importante vem de Jesus Cristo. Então eu pergunto às crianças, será que alguma coisa importante vem das coisas do mundo, ou será que as coisas realmente importantes que levam a gente a ser feliz vêm de Jesus Cristo? O que vocês acham? As coisas importantes vêm de Jesus Cristo, não é isso? As coisas... Por quê? Porque Ele é o que nos ama. Nos ama de tal maneira que Ele não coloca condições, Ele simplesmente nos ama. Então o que acontece? Aquela igreja, como sofria a influência daquela cidade, então tinha muita gente lá que se achava independente, mas eles precisavam dedicar mais a sua vida a Jesus Cristo. Aquele povo daquela igreja, eles eram ricos. Aquela cidade era extraordinariamente rica. Aquela cidade era como um spa, aquele lugar onde a gente vai lá para fazer relax, etc, etc. Então, lá tinha águas termais, águas minerais termais. É como tem uma cidade lá no Brasil, em Goiás, que tem águas quentes. As pessoas vão para lá para poder relaxar, né? E ganhar mais forças. Aquela cidade era uma cidade muito centrada naquele tipo de coisa e era um centro bancário muito importante. Então ali era onde girava a riqueza, ali era onde girava o dinheiro, né? E a população era rica. Portanto, o que aconteceu com a igreja como resultado da invasão daquela cultura foi o seguinte: aquela igreja era uma congregação muito satisfeita do ponto de vista material. Eles tinham tudo, aquelas pessoas. Estavam satisfeitas com o seu status econômico, com o dinheiro que eles ganhavam. Estavam satisfeitas com o seu status social, né? Eles estavam satisfeitos com a cultura secular e não estavam muito ligando para o que Jesus tinha recomendado a ser aquela qualidade de vida. Por isso, eles se achavam autossuficientes, não precisavam de ninguém, se achavam autossuficientes. Então, o que acontece é que, infelizmente, era uma igreja apática do ponto de vista espiritual, ou seja, era uma igreja que, do ponto de vista espiritual, era uma igreja fria, precisava de um reavivamento. E o que acontece hoje nos Estados Unidos, em muitas partes dos Estados Unidos, o que acontece hoje é exatamente esse tipo de invasão da cultura, né? Por quê? Porque hoje nós vivemos numa era que eles chamam de pós-cristandade, onde a igreja não é mais central para a vida dos americanos. Para muitos americanos, por que a igreja está fria? Por que a igreja está declinando em muitas igrejas? Por quê? Porque a igreja não se acha mais, as pessoas não acham mais que a igreja é importante para a vida delas. Então, eu vou mostrar só uma estatística, curiosamente. Eu estava procurando estatísticas mais detalhadas, mas eu ia me estender muito nas estatísticas e não interessava. Então, comparando-se com 50 anos atrás, veja bem, 50 anos atrás são duas gerações. Comparando-se com 50 anos atrás, em que todos fazia parte da vida das pessoas irem para a igreja, fazia parte das pessoas, da vida das pessoas, levar as crianças para a igreja, fazia parte da cultura as pessoas irem para a igreja, não tinha o que discutir se ia ou se não ia. Então, comparando-se com 50 anos atrás, o número de protestantes, tem um outro número acerca de católicos, que é um número que mostra a mesma tendência, quando fala-se da tendência da igreja hoje, mas eu me fixei na população protestante. 50 anos atrás, 60% da população dos Estados Unidos era protestante e eles iam à igreja, eles atendiam à igreja. 60% da população, veja, um país que foi fundado sob o protestantismo, né? O que acontece? 60% da população, a maioria da população era protestante. E hoje,
a população protestante, que se diz protestante, né? Que se coloca naquela categoria de protestante, é só de 51% da população. Então, é uma maioria muito, muito estreita, só 51% é que se dizem protestantes. Mas a frequência, a igreja, ela caiu drasticamente. A frequência, a igreja, ela caiu drasticamente. Essa congregação aqui, por exemplo, é uma congregação pequena, né? Mas a gente não nota, assim, de uma forma muito drástica, a queda de frequência durante o verão, porque o nosso perfil aqui não é de gente que sai para ir passear, a gente não tem dinheiro para sair para ir passear, etc, etc. Mas em outras igrejas, o que acontece? Chega no verão, há uma baixa enorme, as pessoas vão viajar, vão passear, vão fazer qualquer coisa, mas a igreja não é, a assistência não é a mesma. Então o que acontece? A igreja começa a esfriar, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A gente crê, a gente aumenta a nossa fé, é que nem um carro, mal explicando. Me diga uma coisa, as crianças aí, um carro funciona sem gasolina? Não funciona, né? A mesma coisa é a nossa alma, é o nosso ser. Se a gente não ouvir de Jesus Cristo, a gente vai ouvir de tudo, e não vai ouvir de Jesus Cristo, a gente vai ficar achando, ou a gente vai ficar iludido com muita coisa que não corresponde à verdade da nossa vida. Então, o que significa, voltando lá para o texto, o que significa quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato? O que significa aquele verbo? Bater. Eis que estou à porta e bato. A gente viu a ilustração, né? Então, no grego, a palavra no original grego, é um tempo de verbo que não existe no português, é um tempo de verbo que eles chamam de aoristo, que corresponde ao presente contínuo. Eu nem sei se existe esse tempo em português, eu não aprendi o inglês e esqueci o português, como diz um amigo meu, né? Mas um presente contínuo é o quê? É uma coisa que está sempre se repetindo. Ele não está dizendo aqui que eis que estou à porta e bati uma vez e depois desisti. O que o Senhor está dizendo é que ele bate, mas a melhor tradução, de acordo com o verbo no grego, é que estou batendo, ou seja, todos os dias o Senhor visita a nós, ele bate na porta do nosso coração, ele quer se fazer presente na nossa vida. Por exemplo, para isso fazer sentido para as crianças, todos os dias o Senhor quer que antes de você sair para a escola, você faça, sabe o que? Senhor, me protege. Senhor, eu sei que tu me amas. Tem até uma canção que diz, Senhor, eu sei que tu me amas. Então, Senhor, me protege. Não deixa que nada de mal aconteça comigo. O Senhor quer estar sempre ali junto contigo para te proteger. Então, esse é o significado. Então, quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato, foi para explicar a importância de nós ouvirmos o chamado de Deus e, como consequência de ouvir o chamado, para a gente crer nele. A gente crê nele, pois quando nós cremos em Jesus Cristo, o que acontece? Aí ele entra em nosso coração e a gente tem comunhão com ele. Então eu pergunto a você o seguinte, ter comunhão com alguém é um relacionamento ali só na base do WhatsApp? Né? O que prevalece, o que hoje é a moda, é que a gente fala com as pessoas pelo WhatsApp, a gente fala com as pessoas pelo Facebook. Será que isso representa dizer que nós estamos tendo comunhão com aquelas pessoas? Não, porque a comunhão que Deus quer que a gente tenha com Ele é uma comunhão assim, face a face, não uma comunhão que se faz, como é que vai? Tudo bem? Ah, tá tudo bem. Isso é uma vida muito superficial. Deus não quer bater na porta e só dizer assim, ó, tá tudo bem aí com você, e Ele não quer que você sempre diga, ah, tá tudo bem. Ele quer que você conviva com Ele, que você renove o seu relacionamento com Ele. E esse era o apelo àquela igreja de Laodiceia, porque aquela igreja se parecia muito com o que acontece hoje no mundo.
É um mundo muito apático às coisas de natureza espiritual. Então ele quer que a gente convide ele a entrar, para a gente ter o lugar que ele merece na nossa vida. Então aquela igreja foi chamada de morna. Se você ver os versículos anteriores, do capítulo 3, na igreja de Laodiceia, Deus não se agradava daquela igreja porque ela, está escrito lá, que ela não era quente nem era fria. Outra vez para as crianças, será que uma coisa que não é quente nem fria, que é morna, será que é gostosa uma coisa que é só morna? Às vezes a gente gosta de coisas que são frias, né? O sorvete quente não presta. Mas as coisas ou tem que ser frias, ou as coisas têm que ser quentes. Tem outras coisas que a gente gosta quente e não fria. Então o que é morno não é aceitável da parte de Deus. Esse ficar em cima do muro, tem uma expressão lá no Brasil, eu não sei se em Portugal e na África, que vai estar ouvindo essa mensagem, eu não sei se tem essa expressão lá, em cima do muro. Em cima do muro é que você nem pula para um lado e você nem pula para o outro. Você está ali, né, naquela de não dizer sim nem não. Muito pelo contrário. Então, por isso é que aquela igreja foi chamada de morna. Então Jesus disse, olha o que ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então agora vamos de novo para a palavra lá no original grego. Abrir no original grego significa escancarar. Quando você escancara a porta, o que é? O que é escancarar a porta? É quando a gente abre totalmente a porta. Eu pergunto para as crianças, quando alguém bate na tua porta, e se você só abre uma brechinha, será que se você só abrir uma brechinha da porta, a pessoa vai conseguir entrar? Não. Se abrir só um pouquinho da porta, a pessoa vai conseguir entrar? Você tem que abrir a porta. Abrir a porta, esse é o sentido da palavra. Se alguém me ouvir e abrir a porta, o Senhor fala de abrir a porta, é a gente abrir totalmente sem reservas, sem restrição, né, para que Ele entre na nossa vida. Então, o que acontece? As reservas que são feitas, às vezes a gente se reserva, às vezes nós colocamos algumas outras coisas como prioridades em nossa vida e não colocamos a Deus como prioridade da nossa vida. Não colocar a Deus como prioridade da nossa vida não é deixar que Ele reine totalmente sobre a nossa vida. Se a gente usar outras coisas como prioridade, o que vai acontecer? Nós não estamos dando a Ele o lugar que Ele merece. Então, qual é o resultado disso? É o esfriamento da vida espiritual. Está escrito na Bíblia que nos últimos tempos o amor ia se esfriar. Não está escrito isso lá? O amor ia se esfriar. O que está acontecendo é isso, o esfriamento do amor. É raro você ver uma família onde que as crianças chamam o papai e a mamãe de papai e mamãe. É raro você ver uma família que as crianças chamam o papai e a mamãe de senhor e de senhora. Né? Então veja, isso faz uma diferença enorme. Esse carinho que os filhos têm com os pais, a maneira de tratar os pais, tem muita criança, tem muita criança que não é conduzida no caminho de Deus, que hoje já não tem mais nem o hábito de beijar a face do pai e da mãe, não é isso? Né? Antigamente era comum, eu não sei na cultura de vocês, mas lá não era assim? A gente beijava na face do nosso pai quando a gente cumprimentava, a gente beijava na face da nossa mãe. Essas coisas mostram um relacionamento carinhoso, um relacionamento muito de perto, um relacionamento íntimo, porque se você não tem intimidade, você não vai sequer dar bom dia segurando a mão da pessoa. Quando eu entrei aqui, o Conor, o que ele fez? Eu estava falando ali, ele me deu a mãozinha, ele queria me dar a mãozinha, aí a irmã falou, ele quer lhe dar a mãozinha. Então veja, isso é um sinal de quê? É um sinal que ele está sendo educado com o carinho do relacionamento com as pessoas, enquanto que tem muita criança hoje em dia que aprende a dizer hi, how are you doing? Dizer hi, será dizer hi é um cumprimento caloroso? Não é. Então, infelizmente, o amor está morrendo, o amor está se esfriando. Então, nós devemos escolher se queremos Jesus Cristo de fato, se a gente quer ter intimidade com Ele,
e aí nós levarmos uma vida cristã a sério. Ou, se a gente rejeitar Jesus Cristo, a gente simplesmente não vai levar a vida cristã a sério. E para isso é necessário ouvir a voz de Jesus, e também é necessário abrir totalmente a porta para ele entrar. Então veja, Jesus hoje quer nos regenerar. O que é regenerar? Ele quer nos dar novas forças, ele quer nos dar um encorajamento, ele quer levantar as pessoas que estão desanimadas, ele quer curar as feridas da nossa alma, se a gente tem ressentimentos, ele quer sarar os nossos maus sentimentos. Quantas vezes a gente tem sentimento de raiva? Sentimento de raiva, infelizmente, não é algo que agrada a Deus, ter raiva, uma pessoa ter raiva da outra. Mas o que acontece? Isso é o que o Senhor quer curar. Ele não quer que a gente tenha esses sentimentos, ele quer eliminar as falsas impressões, né, que existem na nossa vida. Quais são as falsas impressões da nossa vida? Quais são as falsas impressões que a cultura enfia na mente da gente? Quais são as falsas impressões? A segurança, né? Segurança, eu quero ter segurança na minha vida. Eu quero ter estabilidade na minha vida. Eu quero ter uma vida, né, em que eu esteja seguro de que eu vou ter dinheiro para isso, que eu vou ter dinheiro para aquilo, que eu vou ter dinheiro para aquilo outro. E eu me lembrei, hoje de manhã, quando eu estava relendo a mensagem, me lembrei de uma passagem que uma vez tinha um homem, está lá escrito nos evangelhos, uma vez tinha um homem que ele tinha a sua propriedade, tinha aqueles silos, sabe aqueles silos redondos onde guardam o trigo, onde guardam aquelas coisas. Um dia eu vou levar as crianças daqui com os pais numa fazenda que tem por aqui por perto, para mostrar para as crianças o que acontece numa fazenda. É totalmente diferente do que acontece na cidade. Então aquele homem lá, que Jesus Cristo falou com ele, ele já era rico, ele tinha em abundância, ele tinha gêneros e grãos e tudo que era em abundância. Sabe o que ele fez? Ele chegou e falou o seguinte: escuta, eu vou construir mais alguns silos, mais alguns depósitos na minha propriedade, que é para eu me garantir, para eu ter grãos que garantam que eu não vou ter fome nunca. Aí Jesus virou e falou para aquele homem o quê? Olha, você põe atenção. O que vai acontecer se você quiser ter mais e mais e mais e mais, e a sua alma, se você for chamado essa noite, se Deus chamar a gente esta noite, tudo que é riqueza do ponto de vista material, se você tiver um carro, se tiver 2 carros, se tiver 30 brinquedos, se tiver, estou falando também para as crianças, se você tiver o seu quarto cheio de brinquedos, você vai brincar com todos os brinquedos ao mesmo tempo? Obviamente que não. Então não é a quantidade, não é a abundância de brinquedos, ou às vezes para o adulto, para a criança o brinquedo, né, é uma coisa legal, mas para os adultos, às vezes o cara tem um carro, ele quer ter 3 carros, ele tem uma casa, ele quer ter 2 casas, ele tem um barco, ele quer ter 3 barcos, ele tem um barco e 5 carros, ele quer ter um avião. Quando ele tem um avião, aí ele não sabe mais o que ele vai querer ter, porque ele já tem carro, barco, avião, e o que mais que ele vai inventar? Aí Deus o leva, o que fica por aí? Só ficam as coisas materiais. Então, nós devemos escolher se de fato nós queremos Jesus Cristo, e sabendo e crendo que Ele é o que nos provê para as nossas necessidades, ou se a gente quer viver uma vida de ilusões com as coisas do mundo. Então hoje Ele quer nos regenerar. E veja, outra consequência que é um resultado do estresse. Quantas pessoas vivem estressadas, né? Quantas pessoas vivem estressadas? Qual é o resultado do estresse? Às vezes a pessoa tem uma enfermidade física, às vezes a pessoa morre de um ataque cardíaco, às vezes não é nem velho, mas sofre um heart attack, e o que acontece? O cara apaga, não tem nem tempo para olhar para o lado. Então o estresse, as coisas que resultam dessa vida que é de ilusões, o estresse leva as pessoas a acabarem com a sua vida antes do tempo.
Enquanto que as pessoas tranquilas, as pessoas que não estão focadas nas riquezas materiais, essas pessoas, elas não se sentem com amargura, elas não se sentem com aquelas ameaças que o mundo nos traz. Então, o Senhor quer fazer com que a gente sorria, com que os nossos dias não sejam dias de tristeza, mas dias de alegria. Então, o que acontece na prática? Vamos ver o que Jesus quer. Ele está batendo a porta do nosso coração hoje. Ele quer que a gente abra o nosso coração sem nenhuma restrição, né? Porque hoje é o dia que Ele quer nos restaurar. Não é à toa que Ele colocou essa mensagem para a gente hoje refletir sobre ela. Então, nós queremos sair daqui hoje abençoados, nós queremos sair daqui hoje alegres, nós queremos sair daqui hoje espiritualmente alimentados, e não somente com o estômago cheio, né? Então, quando a gente abre a porta para o Senhor, o que acontece é uma transformação enorme na nossa vida. Não somente quando a gente ouve falar de Deus, mas quando nós passamos a conhecê-lo pessoalmente e nos relacionarmos com Ele pessoalmente. Uma coisa que eu gosto muito é aquela música do Anderson Freire, que ele diz sobre o coração, né? Coração valente. A outra música que eu gosto muito dele é aquela Acalma a Minha Alma. E o que ele canta naquela música? Ele canta o seguinte, que o gigante, ou seja, todas as ameaças que a gente sofre, o gigante não é maior do que a mão de Deus. A mão de Deus é maior do que tudo que possa aterrorizar a gente. Por isso é que ele é um homem ungido, por isso é que a música dele vai profundamente no nosso coração, porque o gigante, qualquer que seja o gigante que a gente enfrente, o medo, seja o que for, ele não é maior do que a mão de Deus. Então, a consequência de nós estarmos mais perto, né, do Senhor, quando nós abrimos a porta da nossa vida para Ele, é que o Espírito Santo é que passa a conduzir a nossa vida. Qual é a função do Espírito Santo? Ele é o que nos aconselha, Ele é o nosso conselheiro, quando a gente precisa de aconselhamento, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o que conduz a nossa vida para a gente ter uma qualidade de vida melhor. O que é a qualidade melhor de vida que se leva? Está se falando que a pessoa tem que viver numa situação deplorável? Está se falando que a pessoa tem que viver numa situação miserável? Não, mas às vezes, se você observar muito bem, às vezes as pessoas que vivem uma qualidade de vida e um estilo de vida mais simples no interior do Brasil, pessoas que não têm nem carro, pessoas que vivem na sua casinha simples, pessoas que vivem modestamente, às vezes essas pessoas são mais felizes, se sentem melhores do que aquela pessoa que está debaixo das pressões da cidade grande, da violência, das mortes, que todo dia a gente vê isso na televisão. Então, estava falando com o Mário, eu falo com o Mário toda semana, ele disse que hoje ele vive no meio de uma família lá, família da esposa dele, eles são pessoas simples. E o Mário, que tinha um estilo de vida, um nível de vida, quando era mais jovem, vivendo um nível de vida melhor. Mas nunca se sentiu seguro, nunca se sentiu tão tranquilo como ele se sente hoje num ambiente, num lugar que ele mora, não tem mais do que 5.000 habitantes. Não tem nada lá de luxo, o pessoal leva uma vidazinha tranquila. Então, às vezes, né, quem sabe que lá nos Açores, hoje, o pessoal ainda leva aquele nívelzinho de vida, tem algumas dificuldades, não tem uma assistência de saúde, como não tem no Brasil, etc. Mas o fato é o seguinte, é que as pessoas que estão sobre a rocha, as pessoas que abrem o seu coração a Cristo, elas não sentem aquele negócio. Então, aquela aflição. Veja, não vou falar de ninguém mais não, antes de encerrar, eu vou dar o meu testemunho. Essa situação lá do Brasil, de que agora eles estão descontando das aposentadorias todas as roubalheiras, os rombos que houve na previdência privada, etc, eles descontam da folha da gente. Então, a partir do ano passado veio um desconto de 1.000 e não sei quantos reais por 17 anos. Eu não sei se daqui a 17 anos eu vou dar. E esse ano
a partir de maio vem outro desconto em cima do desconto anterior, e todo ano vem essa história por conta da roubalheira. Aí eles dizem o seguinte, que deu prejuízo. Deu prejuízo, devia de tirar de volta dos ladrões que roubaram e botar de volta no lugar, não é isso? Mas o que acontece? Aquilo me trouxe uma tristeza, quando no mês de maio eu vi que o líquido que saiu, eu dependo daquele dinheiro para viver aqui. Eu dependo daquele dinheiro, ainda mais que o dólar precisa de 4 dólares quase, para R$4 para comprar um dólar, então meu dinheiro vira pó. Aquilo me deu uma tristeza e uma coisa assim. Aí depois, Deus é tão maravilhoso, eu falei com os amigos e que estão passando pela mesma situação, mas Deus é tão maravilhoso que aquelas músicas do Anderson Freire que eu passo para vocês pelo internet, né, para encorajar vocês também, para encorajar muitas outras pessoas, vieram exatamente no momento que eu estava ansioso. Então aquela música Acalma a Minha Alma, aquela música calou profundamente na minha alma e eu me senti tão confortado, eu me senti tão alegre. Essas são as coisas que levam a gente a não ficar ansioso. Principalmente as músicas que são ungidas, as músicas que são cristãs e as músicas ungidas, quando a gente está lá para baixo, a melhor coisa que a gente tem é orar e usar aquelas canções como forma de oração. Aí eu usei aquela música Acalma Minha Alma como oração. Teve uma manhã que eu fiquei horas ali orando e ouvindo aquelas músicas, o que me levantou. No final do dia aquilo já não estava mais sendo uma coisa que me afligia. Então essa é a prática para que Jesus Cristo quer que a gente tenha, para quando Ele bater na nossa porta, a gente abrir o nosso coração e a gente se ligar com o homem, porque a outra música diz que o gigante não é maior do que a mão de Deus sobre nós. Então, finalmente, qual é a promessa de Jesus para nós, de Jesus Cristo para nós hoje? Está lá nos versículos 21 e 22. Eu sugiro a vocês que vocês leiam toda essa parte que fala da igreja de Laodiceia, que vocês vão ver que ali tem informações muito ricas. Mas os versículos 21 e 22 são uma grande promessa. Ele diz o quê? O Senhor diz o quê? Ao que vencer, aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor venceu o mundo. Ele venceu, passou por tudo aquilo e venceu. E aí ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quem tem ouvidos, ouça. A gente às vezes tem ouvido, mas fica surdo. O nosso ouvido é para a gente escutar. Atualmente eu devia estar usando aquele aparelho, aquele negócio de enfia aqui, ó, aquele negócio me dá uma agonia, mas eu devia estar usando aquilo porque aquilo ali favorece eu ouvir. Então às vezes eu tenho que chegar pertinho da pessoa para ouvir o que a pessoa está falando. Então, mas isso pode ser até que seja uma boa. Em lugar de eu falar à distância, eu falo mais de perto, tenho um contato mais de face a face. Então, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Assim, ao que vencer, ou seja, aquele que persevera, aquele que todas as vezes que é tentado, todas as vezes que passa por provações, se ele persevera, ele vai vencer. Então aí o que vai ser o resultado dessa perseverança? Ele ceará, ele comerá a mesa das bodas do Cordeiro. A meta é essa, que a gente esteja com ele lá na celebração das bodas do Cordeiro, quando Jesus vier nos buscar, quando aquele dia chegar. Esta é a meta, essa é a promessa definitiva, né? Esperando o dia do Senhor e caminhando em íntima comunhão com Ele. Amém? Caminhando em íntima comunhão com Ele. Abrindo, escancarando a porta. Abrindo a porta de uma maneira que não tenha nenhuma restrição para Ele entrar na nossa vida. Então eu queria agora que a gente ouça essa música, que é do Regis Danese. É uma música muito linda que diz... como é que é o título da música? Qual? Faz em mim um milagre. Faz um milagre em mim.
Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Vamos ouvir essa música? Quem quiser cantar, canta junto. É uma música muito linda que tem a ver com a mensagem. Amém?